Acha do lado da garganta e poderá falar por ela. E disseram que talvez teriam que amputar a sua perna esquerda. E, infelizmente, a artéria que colocamos na perna esquerda não está funcionando bem, não está se adaptando à perna. Fiquei zangada com Deus e perguntei a ele por que tinha deixado algo assim acontecer com uma pessoa boa que tentava servi-lo. Mas Tony diz que se agarrou à sua fé em Deus. Sirvo a Deus em espírito e em verdade, e por isso acredito que Ele poderia aparecer e me curar. Acredito que pelas feridas de Jesus estamos curados, está na Bíblia. E acreditava que Ele ia me curar e me agarrei a isso. Tony orou por um milagre e diz que o conseguiu naquela noite. De repente senti um calor. Entrar no quarto. Entrou no quarto um calor agradável e tocou minha perna. E senti que subiu até a artéria e senti que as coisas estavam sendo ligadas em minha perna. E daí subiu para minha garganta. Tony diz que enquanto curava seu corpo, Deus também trabalhava em seu coração. Você deve perdoar, foi o que Deus disse à minha alma. Eu disse não, deve ser brincadeira, porque devo perdoar quem atirou em mim assim. E ele disse de novo, você deve perdoar. E quando ele disse isso, eu pensei, quer saber? Isso é uma escolha. Eu vou perdoar. Não é o sentimento, mas é uma escolha. E assim eu perdoei. A polícia disse que Tony provavelmente foi vítima de uma iniciação de gangue. Eu realmente acredito em meu coração que foi um milagre, porque do jeito que meu marido foi baleado, enquanto ele estava lá, eu vi gente chegando ao hospital com uma bala no corpo e morrer. Ele levou 5 tiros, mas ele não morreu, mas Deus o trouxe de volta por algum motivo. Tony continua cantando gospel e diz que por onde vai, quer que as pessoas entendam o poder do amor de Deus. Eu sei e realmente acredito quando a Bíblia diz que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Penso em como Ele me tocou e me trouxe de volta à vida. Como Ele me devolveu a minha alegria, a minha força, a minha fé por Ele. Isso é, quero dizer, estou totalmente tomado por Sua graça e misericórdia. Uau, que testemunho lindo, não é? Tony nos contou que viu uma linda cidade com cores únicas e incríveis. E Deus não apenas permitiu que ele voltasse para contar, mas operou outros milagres, restaurando sua perna, devolvendo sua voz para que pudesse continuar cantando e o levou a perdoar aqueles que o haviam ferido. São muitos milagres em uma só história. Um milagre espiritual. Tony viu o que nós acreditamos que um dia iremos ver, a cidade celestial. Um milagre físico. Depois de 30 minutos declarado como morto, voltou à vida. Para a maioria, a morte é o fim. Mas e quanto àqueles que retornam? Ward Cranes está andando de snowmobile sobre uma fina camada de gelo quando cai na água. Submerso em um lago gelado, o corpo de Ward é privado de oxigênio. Seus órgãos entraram em colapso. O coração parou ou fibrilou. E ele provavelmente não tinha mais atividade cerebral. É difícil de descrever. Eu vi alguma coisa, mas não consigo nem descrever o que eu vi. Foi quase como um sonho no começo. Como um recém-nascido chegando ao mundo. É maravilhoso. É tudo. E não tem como explicar. Pegue a melhor sensação que você já teve e multiplique por milhões. Foi exatamente isso que eu senti. Foi indescritível. Não havia dor. Não havia sofrimento. Foi fácil partir, morrer. A informação que o hospital deu ao pai do Ward foi que ele estava morto e ele já estava até planejando o enterro dele. Uma das questões mais intrigantes, obviamente, é o que acontece com a mente, com a consciência. A parte de nós que é responsável por quem somos, o que acontece com ela? Ela é imediatamente aniquilada quando a morte começa? Ela resiste por alguns segundos, minutos ou horas depois? Simplesmente não sabemos.
Eu vi alguma coisa. Não sei explicar, é como um fenômeno. Só posso dizer, não tenha medo de morrer. Mas neste período, os monitores mostram que não há atividade cerebral em Ward. Por anos, os médicos negaram as experiências de quase morte, mas elas acontecem. Nós sabemos que a consciência existe, que a mente existe, mas ainda não desenvolvemos ferramentas científicas que possam medi-la. E a nossa consciência espiritual, quando nós morremos, ela continua a mesma, ela diminui, ela aumenta? Como fica a consciência espiritual com a morte? Eu tenho, por experiência, observado que há muitos problemas que são orgânicos, muitas questões tormentosas que são da matéria, que quando nós nos libertamos dos despojos, esses conflitos do comer, do vestir, as pequenas vaidades também ficam. Aqueles mais graves é que nos acompanham. Quando nós despertamos no além, as lembranças vêm como no cinemascópio, ao contrário. E aquelas que foram graves, positivas ou negativamente, essas tomam corpo maior e então fixam-se em nossa memória para podermos reparar as equivocadas e para poder continuar com aquelas que são positivas. Mas a consciência não fica exatamente como era na Terra, porque agora já não necessita dos equipamentos cerebrais para decodificar as emoções. Já estamos em emoção espiritual, sem o instrumento de registro. Torna-se muito mais fácil e também a dor torna-se maior por isso, por causa da lucidez, para poder instaurar entre as criaturas humanas o primado do espírito imortal. Então o Satanás não era uma personificação, porque quando ele diz às entidades perversas, espírito imundo, sai dele. Mais de uma vez ele se refere a espírito imundo. A tradição chamava-os de daimons, que tanto podiam ser positivos como negativos. E as traduções ao latim é que criaram a palavra Satanás, na configuração do diabo. Então, nós vamos ver que a palavra de Jesus era em referência aos espíritos imundos, aos espíritos perversos, que são satanases, na tradução ao vernáculo. Edivaldo, se uma pessoa, mesmo que não tenha sido um grande exemplo, mas que pautou sua vida por boas condutas, essa pessoa necessariamente passa pelo umbral? De maneira nenhuma. Como nós vemos, o umbral é um pórtico, é o primeiro passo de entrada, o umbral da porta. André Luiz utilizou-se da expressão para falar de uma região de sombras, mas o indivíduo que tem uma vida moral equilibrada, que seja perfeitamente normal, o seu despertar não será necessariamente numa região punitiva de sofrimento, mas numa região hospitalar, numa comunidade em que os bons amigos o aguardam. As suas dores íntimas serão muito pessoais, os seus conflitos serão também muito pessoais. E nessa comunidade onde desperta, receberá assistência e, mediante o trabalho e a ajuda que vão recebendo dos espíritos nobres, recuperam-se e passam a liberar-se da culpa, dos conflitos, através das ações do bem. Através das ações do bem. Você chegou num ponto importante. O sentimento de culpa, a pessoa que vive o sentimento de culpa, ela, aspas, já vive no inferno, esteja encarnada ou desencarnada, Edivaldo? Sem a menor sombra de dúvida. Uma vez eu lendo o Evangelho, era muito jovem, uma frase me penetrou profundamente quando diz assim: vive de tal forma, quando desencarnares, possas olhar nos olhos da pessoa sem ter que abaixar a vista. Eu imagino a situação do traidor. Vemos esses crimes hediondos na imprensa. Os assassinos, eles sabem dos danos que causaram ao realizarem um assalto e darem um tiro desnecessário. Porque já que a sua necessidade levava ao crime, o crime do assalto, do roubo, até é justificável, embora não desculpável. E logo depois voltar e matar, esse indivíduo um dia vai despertar. E ele vai encontrar a sua vítima e vai ter que olhá-la nos olhos, então ele abaixa a vista, porque ele é culpado. Essa culpa vai fazê-lo fugir. Então ele vem na alienação, na esquizofrenia, vem na idiotia, vem com os centros perispirituais degenerados. Então vem numa expiação dolorosa que todos repudiam e ele a si próprio se detesta. É a limpeza interior da culpa, mas que é o caminho do bem. Edivaldo, para uma criança, que dizer aos pais quando a criança, a filha, o filho pergunta: o que é o inferno?
Porque isso chega a uma idade, vem à tona e a criança vem perguntar. E muitos pais me dizem, eu não sei o que dizer numa hora dessa. É a consciência de culpa. Quando você faz uma coisa e dissimula, e todos acreditam e você sabe que é mentira, então você está no inferno transitório. Porque você se desajusta. Está sempre com medo que a pessoa descubra. Como diz o vulgo, a mentira tem pernas curtas. E quando vamos justificar a mentira através de uma outra, nós esquecemos, mas quem ouve lembra. E um dia nos surpreende nessa mendacidade. E nós somos dominados por aflições desnecessárias. Também quando desencarnarmos, a nossa consciência irá apresentar um balanço do que foi bom, do que foi mal. E nós iremos sofrer as consequências do mal que fizemos. Mas se nós traímos, se nós realizamos coisas que indignificaram outras, que prejudicaram outras pessoas, o arrependimento atroz. Ou então a cobrança daquelas vítimas que se transformam em verdadeiros satanases, verdadeiros demônios que passam a exigir a nossa reparação. Porém, transitório. Porque o amor de Deus não pode punir indefinidamente. Jesus disse-o de uma maneira prodigiosa: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, mas ninguém entrará no reino dos céus sem pagar toda a sua dívida ceitil por ceitil. É a reencarnação. Nós vemos pessoas com patologias tão graves, esses que nascem com deformações, as crianças chifópagas e outras com as manifestações da mente destruídas por psicopatologias cruéis, de natureza hereditária terrível, estão expungindo o inferno transitório, porque se libertarão e irão para o reino dos céus, que é o da consciência pura, a sintonia com Cristo, porque o reino dos céus está dentro de vós, disse ele. Os conflitos. André Luiz, nas suas obras monumentais, através do venerando apóstolo da mediunidade Franciscano Xavier, fala-nos das regiões umbralinas, a que Dante se reportou na Divina Comédia, o inferno, o umbral, o inferno, o purgatório, mas todos eles de curta duração. Enquanto existir a presença do mal, existe a necessidade da retificação. O seguinte, você se referiu às zonas umbralinas do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier. A pergunta é, essas zonas umbralinas, elas têm a ver com o purgatório, Divaldo? Seria exatamente o purgatório, um lugar de transição, em que os espíritos atormentados, ao despertarem, como diz Kardec na questão 165, a perturbação faz-se por um período relativamente longo, de acordo com a existência que teve, o comportamento. Então, esse umbral é um lugar de depuração, em que o espírito dá-se conta dos seus erros, sofre as consequências, muda de atitude mental. E ao fazê-lo, naturalmente ele vai sair daquela região dolorosa de angústia para outras menos densas, porque não será determinado local ali geograficamente estabelecido, onde vários espíritos se encontram atormentados, gera uma psicosfera umbralina. E então nasce uma região perturbadora. Invariavelmente isso acontece por uma lei de atração, em cavernas sombrias, em charcos, em regiões em que predominam as erupções vulcânicas, o enxofre. Daí a tradição que Satanás sempre eliminava um odor de enxofre, segundo as tradições teológicas do passado. Então, por uma lei de afinidade, aglutinam-se esses espíritos. Mas à medida que cada um se vai liberando, vai dando-se conta dos seus erros e mudando de atitude mental, os bons espíritos vão buscá-los em maravilhosas viagens que realizam as regiões dolorosas para poder arrancar das sombras e da dor, e vão para comunidades intermediárias que já são mais suaves, até o dia em que voltam a reencarnar-se na Terra para terem direito ao reino dos céus que lhes está reservado. Então, o Satanás não era uma personificação, porque quando ele diz às entidades perversas, espírito imundo, sai dele. Mais de uma vez ele se refere a espírito imundo. A tradição chamava-os de daimons, que tanto podiam ser positivos como negativos. E as traduções ao latim é que criaram a palavra Satanás, na configuração do diabo. Então, nós vamos ver que a palavra de Jesus era em referência aos espíritos imundos, aos espíritos perversos, que são satanases, na tradução ao vernáculo.